Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o governo Lula desistiu da disputa ideológica com a sociedade? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Uma entrevista muito problemática, muito ruim, que eu acho que indica uma postura de uma desistência completa da disputa ideológica por parte do governo Lula. Vamos ver aqui trechos da entrevista para vocês entenderem o que eu estou falando. A entrevista saiu na Folha de São Paulo, né? Aqui é a ministra Cida Gonçalves. E aí a repórter da Folha começa. Na reportagem recente da Folha trouxe relato de mulheres denunciando humilhações e falta de acesso ao aborto no SUS, mesmo nos casos em que ele é legal. Essas denúncias não são novas, porque ainda é tão difícil uma mulher conseguir aborto mesmo quando ele é autorizado por lei. Aí a ministra começa, né? Bom, primeiro, porque tudo que eu já tinha sido construído foi destruído nos últimos 6 anos. O que tinha pouca rede de atendimento, de profissionais que se dispunham a fazer esse trabalho, foi destruído. Hoje ninguém mais quer, porque existe um ódio que cola as pessoas em constrangimento. Você tem que considerar a realidade que o Brasil vive hoje. A Folha sabe disso, a Folha acompanha esses casos permanentemente. Então acho que isso é importante dizer. Segundo é que, na verdade, você tem um processo de reconstrução que não é tão simples, tão rápido. A Folha está acompanhando todo o processo de discussão de uma nota técnica que saiu de uma área e ia para outra e de repente foi publicada. Nós temos um país de retrocesso, um país que não aceita discutir planejamento familiar, um país que não aceita discutir pílula do dia seguinte, um país que não aceita fazer propaganda. O que nós defendemos é que você tem uma contracepção de emergência. Aconteceu estupro, você vai no posto de saúde para receber a contracepção de emergência. Isso caiu por terra. Então, assim, hoje discutir o aborto só por discutir é uma irresponsabilidade, eu diria. Veja, a ministra, na primeira resposta, ela faz meio que um diagnóstico da força do conservadorismo no Brasil. E aí, veja, nada disso é mentira. Realmente, o conservadorismo está muito forte, o pânico moral está muito forte. O que é que se espera de uma ministra de Estado que tem mais de 1 ano já de governo? Qual é o plano estratégico do ministério, né, para enfrentar isso? Porque, veja, gente, que o conservadorismo é forte, a gente sabe. Mas qual é o planejamento, qual é o debate para enfrentar isso, né? Aí, vamos continuar aqui. Por quê? Aí vem a resposta que para mim é uma resposta muito ruim, que Damares poderia dar essa resposta, viu, gente? Porque você tem que discutir todo o planejamento familiar. A pergunta que você fez foi sobre direitos sexuais e reprodutivos. Eles envolvem discutir a possibilidade de o casal, não só a mulher, o homem e a mulher, fazer um planejamento familiar, decidir quando ter filhos, a forma e as condições de ter esse filho. Isso significa ter um acompanhamento geral para que isso aconteça. Veja, planejamento familiar é fundamental. Agora, não é planejamento familiar para o casal, é um planejamento familiar também para a mulher, né? Porque no Brasil existem milhões de mulheres que são mães solos, por exemplo. Existem várias mulheres que engravidam e são abandonadas, né? Existem várias mulheres que engravidam e o seu companheiro não assume a responsabilidade paterna. Então é um discurso bem... é quase que um discurso meio que o direito da família. Não, beleza, tem que ter um debate sobre planejamento familiar, sobre a família, mas assim, esse debate não anula, não nega e nem se sobrepõe ao debate sobre o direito da mulher ao seu corpo. Básico, fundamental. E aí vem, né? Mesmo nesses casos, vimos recentemente o Hospital São Camilo, que se negou a colocar o DIU, o dispositivo ultrauterino, alegando uma questão religiosa. Isso ainda é um problema grande no Brasil? Nós temos a objeção de consciência no Brasil. A maioria dos casos não são feitos por isso. A objeção de consciência não deveria existir. Isso aqui é uma pegadinha, né? Isso aqui é uma pegadinha da Folha de São Paulo, isso é inegável. Se a ministra diz sim, seria tema da semana, né? Seria um escândalo generalizado. Mas a resposta da ministra também não foi boa, ao meu ver. Eu acho que deve ter, mas todos os profissionais têm a objeção de consciência. Então, como lidar com esse problema? A gente vai ter que lidar fazendo um debate público. E o Brasil tem que estar preparado para isso. Resposta mais vaga, impossível. Mas como fazemos esse debate público? Quais são os próximos passos, concretamente? Aqui a pergunta foi boa. Isso eu vou avaliar, vou discutir com o Ministério da Saúde. Não tenho isso pronto agora. E não vou te falar sobre isso também. Beleza. Além do DIU, que outros métodos contraceptivos a senhora acha que deveriam ser mais ofertados na rede pública? Camisinha feminina, camisinha masculina, de orientação, não custa nada fazer uma reorientação. Quem é de religião, se não quiser nenhum desses métodos, pode fazer a prevenção. É o direito do casal e da pessoa o método que ela vai utilizar. E o que o Estado tem que fazer é garantir isso.
outro momento. A senhora vê as escolas como um espaço para isso, foi um grande debate nos últimos anos. Escola tem que fazer outro debate. Eu acho que não devemos misturar. Eu não vou discutir, não vou me posicionar sobre isso. Na escola é outro debate. E aí, de novo, eu vou comentar a entrevista como um todo, mas veja, acho essa postura muito ruim, assim. Porque se você tá com a defensiva com a Folha de São Paulo, o que eu acho que tem que ter uma defensiva mesmo, não dá entrevista. E se você for dar uma entrevista, você pauta a entrevista. Mas assim, fugir de todas as perguntas, não dar respostas, eu acho que a ministra perdeu uma ótima oportunidade, por exemplo, de dar exemplos de outros países, de citar legislação educacional, de citar experiência brasileira, de citar estudos acadêmicos, de citar dados sobre o papel do debate sobre educação sexual nas escolas, na descoberta de casos de abuso infantil, sabe? Da predominância de casos de abusos contra crianças e adolescentes acontecerem no ambiente doméstico e o papel da escola em identificar esses casos. Enfim, perdeu uma oportunidade de dar uma resposta ótima para tirar do aspecto do pânico moral e trazer para um aspecto de um debate concreto sobre a efetividade de políticas públicas para proteger crianças e adolescentes de situações de abuso e de violação de direitos. Mas tudo certo, vamos lá. Qual seria esse outro debate? Acho que na escola a gente tem que discutir violência, igualdade entre homens e mulheres, respeito, não misoginia. Eu não sei se te falaram, mas no Brasil a gente está com um problema nas redes sociais. Nós temos mais de 80 canais com 8 milhões de seguidores, a maioria adolescentes. Esses canais propagam ódios contra as mulheres. Mas a educação sexual, a senhora acha que a escola não é um espaço? Eu acho que na escola você tem que discutir diversas coisas. Pode até ser a questão da educação sexual, pode até ser, mas não sei se é só isso. Eu não quero reduzir a mulher a aborto, a educação sexual. A mulher tem direito a trabalhar, ter um salário digno, verdade. E aqui ela abriu uma ótima frente para ampliar o debate, né? Você sabe que no Brasil tem várias empresas, por exemplo, que entram com ações contra a lei de igualdade salarial. Isso é um problema de muitas mulheres. Só que ela poderia abrir o debate falando de creche, falando de transporte público, falando de empregabilidade, falando de escola técnica, falando de saneamento básico, falando de encarceramento em massa de mulheres, mas enfim, não entrou. Nós recebemos 22% menos que os homens. Nós temos um desafio das 33 milhões de pessoas que passam fome, e grande maioria são mulheres, né? 33 milhões de pessoas que passam fome e tem um novo teto de gasto. E mulheres negras e mães solos. Então, se tem mães solos, o planejamento familiar não é só uma questão da família. Tudo bem. Então todos esses desafios estão colocados e precisam ser discutidos e pensados enquanto política pública. Aí vem um momento dramático da entrevista, né? Entendo o ponto da senhora, mas acho que ainda é preciso a gente falar mais sobre o aborto. Aí a ministra responde: eu não vou falar. Então a gente vai encerrar a entrevista aqui. E aí falar da participação das mulheres na política e tal, de fazer campanha. E aqui vem outro ponto importante, né? Sobre feminicídio. A ministra responde a pergunta. Porque estamos vivendo um clima de ódio, né? Uma pergunta sobre o aumento dos casos de feminicídio. Se a gente tem intolerância na esquina com um carro, a gente vai ter intolerância dentro de casa. O ódio que está nas ruas, que está nos bares, que está nos jogos de futebol, esse ódio vai para dentro de casa e ele termina aumentando também o número de feminicídios. A explicação é um pouco simplista, mas tudo certo. O problema não é ter aumentado o número, é a crueldade com que tem acontecido esses crimes. Eles matam os filhos e depois matam as mulheres. Isso eu vou colocar na conta dos movimentos dos machosferas, que são esses canais que ficam fazendo durante todos os dias a política, a apologia ao ódio contra as mulheres. Isso termina autorizando que feminicidas matem mulheres. A senhora acha que a estratégia para combater o feminicídio passaria, então, por algum tipo de regulação? Eu acho que não é uma regulação necessariamente, mas nós precisamos estabelecer alguns parâmetros, inclusive para a meta, para o Google regular. Então, a meta e o Google se autorregular. Eles dizem que tem uma regulação, mas que essa regulação é essa, se continua existindo os canais e continua fazendo o que estão fazendo. Acho que essa é uma grande pergunta a ser feita. O discurso de ódio está tão similar em todos os lugares e as grandes empresas, as big techs, não percebem o que está acontecendo. Não percebem, não querem ou perpetuam porque isso dá dinheiro. O problema é que monetiza e eles ganham dinheiro. Então eles não estão preocupados com a vida das mulheres. Estão preocupados em ter recursos. E aqui a última grande pergunta relevante em relação ao combate a feminicídios: quais os próximos passos? Nós lançamos o Pacto Nacional de Prevenção a Feminicídios, agora nós estamos com um plano de trabalho, nós vamos ter ações de prevenção nas escolas, na cultura, tudo mais. Vamos liberar 10 milhões para tornozeleiras eletrônicas, porque isso é uma forma de prevenir. A frase ficou confusa, e 10 milhões também é muito pouco. Nós vamos trabalhar na perspectiva de aumentar a Patrulha Maria da Penha, porque ela dá conta de chegar, de acompanhar e monitorar os casos que as mulheres
mulheres estão com risco de vida. Para além disso, nós também queremos fazer um debate nacional. Nós estamos fazendo isso com a iniciativa Brasil Sem Misoginia, porque além do debate das políticas públicas da intervenção direta do Estado, nós só vamos acabar com o feminicídio, com a violência contra as mulheres, quando cada pessoa, como você, quando o leitor da Folha decidir que vai se meter, dizer que não aceita ódio contra as mulheres, dizer que não aceita a violência, que não aceita o feminicídio. Só assim vamos constranger quem hoje acha que tem autoridade e autonomia, está autorizado a matar. Vamos lá, essa foi a entrevista. O que essa entrevista mostra? Mostra uma não entrada nos chamados temas polêmicos. Então a ministra se nega a fazer um debate sobre o aborto, se nega a fazer um debate sobre a autonomia do corpo da mulher, se nega a fazer um debate sobre educação sexual nas escolas, não entra nos chamados temas polêmicos, chama a atenção também que não entra em debate a socialização do trabalho reprodutivo, né? Um debate sobre creches, sobre restaurantes públicos, sobre lavanderias públicas, sobre a própria divisão sexual e de gênero do trabalho. Alguém pode dizer, a Folha não perguntou. De fato, mas aí é método Brizola, meu amigo. O jornalista pergunta uma coisa, você responde outra com o que você acha importante ser pautado. Assim, dá pra fazer isso. Eu, inclusive, fiz muito isso na eleição de 2022, quando fui candidato. Veja, porque essa entrevista é preocupante. Eu já debati muito no canal. Quando você quer enfrentar a extrema-direita, você tem dois caminhos que não são contrapostos, né? Mas são, por assim, duas grandes orientações, mas que o ideal é que elas estarem conectadas. Que é você abrir uma disputa político-ideológica na sociedade, você disputar valores, disputar projetos, você polarizar com o conservadorismo, criando um campo progressista, democrático, de esquerda, humanista, com valores emancipatórios que faça um enfrentamento direto aos valores do conservadorismo. Eu debati isso, né, no vídeo. Precisamos de uma verdadeira polarização. Então você tem esse caminho de você enfrentar o conservadorismo, o neofascismo, o bolsonarismo, enfrentando, polarizando diretamente, e você tem um caminho que não é contraposto a esse primeiro, de tentar esvaziar as bases desse conservadorismo a partir de melhora econômica substantiva na vida da classe trabalhadora, na ideia de se a gente consegue fazer um governo, né, como dizem os políticos burgueses, de muita entrega, isso vai desidratar necessariamente a base de massas do bolsonarismo e a gente nem vai precisar fazer uma disputa política ideológica para conseguir enfrentar ele. Veja, o governo Lula, ele decidiu que não vai fazer um governo de transformação econômica substantiva, que é um governo que está regido pelo novo teto de gastos e pela meta de déficit zero. Eu já debati várias vezes aqui com vocês no canal, não vou repetir nesse vídeo para não ficar muito grande, que o novo teto de gastos significa que o governo Lula 3 vai ter uma média de gasto público menor do que o governo FHC, do que os próprios governos Lula antigos, que o governo Dilma e até do que o governo Bolsonaro. Então, assim, o governo Lula, em termos de política pública de impacto, de significação na vida da população, vai ser o governo petista mais rebaixado de todos, está dado pelo novo teto de gastos. Fato concreto e absoluto. Então o governo desistiu da linha de tentar desidratar a base bolsonarista a partir de um programa econômico que dê sentido objetivo para que essas pessoas saiam do bolsonarismo, porque sua vida está melhorando muito, de maneira muito significativa e rápida. Isso não está colocado. E ao mesmo tempo também não está colocada a disputa ideológica. Então, assim, como é que se pretende esvaziar o bolsonarismo? Veja, gente, eu acho que tem um debate aqui importante pra gente fazer, que é, a impressão que dá é que algumas pessoas, inclusive, não querem debater concretamente isso e refletir isso, porque enquanto o bolsonarismo estiver fungando o cangote da gente, a gente vai ficar entubando Lula com casca e tudo, até Lula não ser mais candidato, ou até ele morrer, ou alguma coisa dessa, né? Meio que um Lula para sempre, ou alguém indicado por Lula, porque do outro lado tá o bolsonarismo. Porque assim, concretamente, como é que a gente vai desidratar a base do bolsonarismo, sabe? Como é que a gente vai conseguir isso? Se o campo majoritário das chamadas esquerdas, se o campo progressista, ele nem faz a disputa ideológica e ele nem se propõe a desidratar essa base bolsonarista a partir de uma perspectiva econômica. Então, por exemplo, vamos imaginar mulheres negras de igrejas neopentecostais, que nem todas são bases do bolsonarismo, viu, gente? Vamos ter cuidado com essa generalização. Então, sob o signo do novo teto de gastos, todas as políticas públicas para essas mulheres vão ser muito limitadas. Inclusive, a política de igualdade salarial de gênero, que é muito importante, mas no mercado com 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade,
isso vai ter baixo impacto na vida das mulheres trabalhadoras, percebe? Então assim, você tem políticas públicas de baixo impacto e não se faz um debate, uma disputa político-ideológica usando os instrumentos do governo para isso. Qual é a ideia de conquistar para uma perspectiva não bolsonarista essa mulher evangélica, negra, trabalhadora? Vamos imaginar que seja empregada doméstica. Qual é a perspectiva, assim? Como é que está colocado? Porque, veja, acho que uma das grandes questões é qual seria o papel dos ministérios, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, no governo Lula. Porque, assim, ministérios de baixo orçamento é o Ministério do Pires na mão, né? O orçamento mesmo fica com os setores da burguesia, fica com os Carlos Fávaro da vida, fica com o filho de Renan Calheiros, fica com Fernando Haddad, fica com essa galera. E aí você tem o Ministério dos Baixos Orçamentos, né? Beleza. Esses ministérios, eles têm baixo orçamento e assumiram a postura, quem teve uma postura bem diferente no começo foi o Silvio, que ao meu ver depois foi se adaptando a essa dinâmica. Esses ministérios assumiram uma perspectiva de não pautar o debate público, de não avançar, ao menos no âmbito da conquista da opinião pública. Então são ministérios que têm baixíssima capacidade de fazer política pública, que tem uma incidência muito baixa no dia a dia da população. Na entrevista, a ministra só citou orçamento quando falou de dinheiro para tornozeleira eletrônica. Assim, acho que isso é bastante significativo. E não é que o Ministério não tem outras políticas, como a Casa da Mulher. Tem, gente, mas assim, isso é tão pouco elemento central na dinâmica do Ministério que na entrevista aí só apareceu isso. Então esses são ministérios de baixo orçamento que decidiram não ter como elemento central avançar na disputa da consciência do povo brasileiro, da opinião pública, da classe trabalhadora, avançar na fronteira político-ideológica, orientar o debate, ser uma caixa de ressonância dos movimentos sociais organizados. Porque, por exemplo, essa fala da ministra não é a fala do movimento feminista, ou melhor, dos movimentos feministas. Eu duvido você perguntar para alguma liderança de movimento feminista se o debate sobre aborto que ele defende é esse, sabe? Então assim, para que serve? E aí eu acho que tem um elemento que é uma espécie de presentismo conservador, que não, é o que dá para fazer hoje, porque a correlação de forças é difícil. Veja, todo mundo que vier falar para mim dizer que a correlação de forças é difícil, eu não vou discordar não. Mas o que eu vou sempre perguntar é o que é que a gente vai fazer para mudar a correlação de forças. Então hoje no Brasil, o aborto seria aprovado se fosse proposto no Congresso? Provavelmente não. Provavelmente não. Hoje no Brasil, inclusive, tem uma tendência de aprovar legislações que restringem o direito ao aborto, inclusive medidas de tortura contra a mulher, né? Como que foi aprovado em Goiás, em que a mulher é vítima de violência, ou que a mulher que precisa fazer um aborto por questões de saúde vai ter que primeiro ouvir os batimentos cardíacos do feto. Isso é uma forma de tortura contra a mulher. Então, beleza. Correlação de forças é desfavorável. Eu concordo, mas perceba que isso é o começo da conversa. Não, o que é que a gente vai fazer para mudar a correlação de forças? E veja, gente, não é resposta dizer assim, na próxima eleição a gente tem que aumentar o número de deputados e senadores. Veja, isso não responde nada. Como é que a gente vai aumentar o número de deputados e senadores que, por exemplo, defendem a autonomia da mulher sobre o seu corpo e defendem descriminalizar o aborto se a gente não faz esse debate? Se a gente não movimenta. E quando eu falo a gente, eu não estou negando que os movimentos feministas fazem isso, percebe? Eu não estou negando que o 8 de março é hoje uma das datas mais importantes de protesto de massa no Brasil. Assim, o 8 de março é de protestos, de atos regulares no Brasil, regulares que eu falo assim, que tem todo ano, né? Todo ano tem marcha do 8 de março. É um dos maiores do Brasil. Então, assim, as mulheres militantes feministas que estão na luta, elas estão de parabéns. Inclusive, são um exemplo. Por exemplo, o 8 de março é muito maior que o 20 de novembro. Viu? Cá entre nós, assim, em termos de força nas ruas e tal e tal. Então, assim, isso é colocado, mas, pô, gente, não deveria o governo ser um instrumento? Porque tem uma lógica que eu acho engraçado, que é assim, gente, temos minoria no Congresso, beleza, temos minoria no Congresso, mas temos o Executivo. Então, como vai usar o Executivo para fortalecer a perspectiva de adesão pública aos projetos que a gente defende e, inclusive, no futuro próximo, mudar a dinâmica da correlação de forças no Congresso. Não só a dinâmica do número de deputados e senadores, mas a própria dinâmica de força extra-institucional para pautar o Congresso. Se a ideia é, não faz uma disputa econômica e não faz uma disputa ideológica, como é que se muda a correlação de forças? Vocês entendem
entendem isso. Tipo assim, é isso, a correlação de forças é desfavorável. Em nome disso, eu vou abrir mão de impactar de maneira substantiva as condições materiais da classe trabalhadora, vou empurrar aqui, goela abaixo, um novo teto de gastos, uma meta de déficit zero. Em paralelo a isso, eu vou me negar a fazer a disputa político-ideológica, né? A ministra Aniele Franco e o ministro Silvio Almeida, por exemplo, têm uma posição aquém do necessário frente aos casos de violência policial sistemática que acontecem no Brasil, especialmente em governos de direita, né? Então, até os casos do Tarcísio, de violência policial em São Paulo, de violência policial em Goiás, do Ronaldo Caiado, tá aquém do necessário um posicionamento e disputa pública do Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos e do Ministério da Igualdade Racial. Então, assim, se a gente não faz a disputa ideológica, se a gente não pauta um programa econômico de impacto, como é que a correlação de forças vai ser mudada? Como é que o bolsonarismo vai se enfraquecer? Tipo assim, eu peço pelo amor de Deus que vocês pensem sobre isso, sabe, gente? Porque parece que a ideia é jogar parado. Tem muita gente que trabalha com a ideia de jogar parado. Não, vamos ficar parado, vamos esperar. A única coisa que a gente pode fazer é manter aqui a posição. Em 2026 a gente vê. Vocês acham, do fundo do coração, que isso vai dar certo? Eu acho que não. E aí eu convido todo mundo a pensar sobre esse tema comigo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.